Paz do Senhor, meus irmãos. Três doutrinas que já estão operando dentro das igrejas. Eu preciso falar com você nesse vídeo. Eu adiantei o vídeo para não ficar muito longo, então eu quero que você curta agora. Não deixe de comentar. E vamos juntos agora aprender essas três doutrinas que já estão sendo operadas dentro das igrejas. E a primeira doutrina que eu vou falar é a doutrina de Balaão. São três doutrinas, então fique comigo para você acompanhar isso. Apocalipse capítulo 2, verso 14 diz: porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicasse. Essa doutrina já está implantada em muitas igrejas. E você que está acompanhando esse vídeo sabe do que eu estou falando. Números capítulo 22 e verso 24 está escrito essa história. E você sabe que essa doutrina é real, já está dentro de igrejas, e muitas igrejas estão propagando essa doutrina de Balaão. A doutrina do interesse, a doutrina do dinheiro, em que muitos estão ali buscando, e pastores e líderes só pregoando em busca da lã das ovelhas. A idolatria e fornicação eram as duas bases que Deus condenava na doutrina de Balaão. Fornicação, ato sexual antes do casamento. Acontecendo muito isso, amados, e não é fora no mundo, é dentro de igrejas. Muitas pessoas em fornicação dentro da igreja e acha que Deus não está vendo essa prática acontecendo. Idolatria, um pecado que Deus abomina há muito tempo. Desde que o mundo é mundo, Deus abomina a idolatria. E muitos fazendo para si doutores, muitos fazendo para si homens e mulheres segundo seu próprio entendimento, idolatrando o homem, idolatrando pastores, idolatrando missionárias, idolatrando servos e servas, quando na verdade você tem que fugir dessa prática de Balaão. A segunda doutrina, a doutrina dos Nicolaítas. Quem já ouviu falar dessa doutrina? Tem, porém, isto que odeias as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. Apocalipse 2, verso 6. Amados, essa doutrina também já está dentro das igrejas. Muitas igrejas praticando essa doutrina dos Nicolaítas. Quem eram eles? Segundo Irineu, os Nicolaítas diziam-se cristãos, mas consideravam não ser pecado o adultério e eram idólatras. Para eles, Jesus libertava-os da desobediência de alguns dos mandamentos. Essa doutrina maligna também já está dentro das igrejas. Muitas igrejas já estão na prática dessa doutrina dos Nicolaítas. Além disso, o nome grego Nikolaos significa ele conquista pessoas. A doutrina nicolaíta nada mais é do que uma impregnação dentro da igreja de pastores e líderes e pessoas que dizem que isso não tem nada a ver. Você pode praticar isso, você pode casar 1, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. É por isso que os Nicolaítas aparecem na literatura cristã da época do país, das igrejas, como sendo pessoas amantes do prazer, caluniadoras, corruptoras de sua própria carne e que viviam uma vida devassa. Assim, certamente os Nicolaítas eram pessoas comprometidas com o mundo. E você tem que entender isso. Essa doutrina está dentro das igrejas. E a igreja verdadeira não pode permitir isso dentro da igreja, amados. Essa doutrina dos Nicolaítas tem que ser arrancada lá de dentro. Essa doutrina, amados, se baseia de que adulterar não é pecado. E que você pode praticar o segundo, terceiro, quarto casamento. Onde é que a Bíblia dá base para segundo casamento, amados? Se a Bíblia diz que é somente uma só carne. Mas a Bíblia deixa claro que contra esses a espada da minha boca virá. O Senhor trará, irmãos, a juízo aqueles que estão na prática de segundo, terceiro casamento e líderes mundanos que estão nessa doutrina dos Nicolaítas, ensinando ao povo que pode casar-se de novo, quando na verdade a Bíblia diz que se houver adultério, que ambos se separem, mas que vivam só. Não mandam casar novamente,
Mas essa prática, irmãos, dessa doutrina nicolaítas maldita está entrando dentro de muitas igrejas. Essas três doutrinas estão operando com força nos últimos dias dentro das igrejas. E o que a igreja verdadeira precisa fazer para expulsar esse mal, para expulsar essas doutrinas, é pregoando o verdadeiro evangelho, anunciando a verdadeira palavra. Não, dentro da igreja verdadeira, essa prática não será operada. E a terceira doutrina, também dentro das igrejas. Essa muitos irmãos já conhecem, mas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. A igreja de Tiatira, irmãos, foi uma igreja repreendida por Deus, porque o espírito de Jezabel estava operando ali. E quando eu falo do espírito de Jezabel, irmãos, estou falando do ato maligno, através que usava essa mulher no passado, usando muitas mulheres nos nossos dias. O espírito de Jezabel é um espírito de autoritarismo. A rainha Jezabel tinha personalidade forte e dominante. Além do seu fanatismo religioso, ela era impulsiva e violenta. Sua principal exigência era que seus deuses tivessem o mesmo direito do Deus de Israel perante o povo. Jezabel então começou a perseguir os profetas do Senhor. Assim ela mandou matar todos aqueles que se pusessem contra suas práticas idólatras. Esse espírito de Jezabel está operando dentro das igrejas também hoje. Pastoras, que se dizem pastoras, usando autoritarismo que é para ser usado dentro da igreja, dentro da sua casa. E por isso muitas já não são submissas ao seu marido. E eu vou falar em outro vídeo sobre isso, submissão, para você entender melhor o que é esse assunto. Porque submissão, irmãos, não é somente se respeitar o seu marido. Submissão é andar junto, lado a lado. A autoridade que você exerce como pastor é dentro da igreja, não é para se usar dentro de casa. Dentro de casa é o seu marido em que você deve respeito e que anda junto com ele. Por isso, esse espírito de Jezabel está operando em muitas igrejas com a luxúria, com também o sensualismo e a prática da idolatria. Deus condena tudo isso, amados. E esse espírito de Jezabel não pode estar operando dentro das igrejas. Vamos expulsar como igreja viva do Senhor essas três doutrinas que já estão operando dentro das igrejas. O não tem nada a ver. Esse espírito maligno de Jezabel, irmãos, vem sorrateiramente há muitos anos colocando o que ele quer dentro das igrejas e muitos líderes acatando o modernismo, as mudanças vindo e ninguém fala nada. Mas a palavra do Senhor é viva e eficaz. O Senhor diz que não tolera o espírito de Jezabel dentro da igreja. Esse espírito maligno tem que ser repreendido e a igreja ora, a igreja jejuma, a igreja clame, porque o Senhor vai fazer uma grande obra no meio do seu povo nesses últimos dias. Os últimos tempos da igreja é tempo de Deus consertar mesmo a sua noiva. É tempo de Deus endireitar as veredas que estão tortuosas e colocar tudo no seu devido lugar. Se você gostou desse estudo, compartilhe com mais alguém. Se inscreva no canal e curta esse vídeo para que mais pessoas sejam notificadas. Essas três doutrinas precisam ser arrancadas de dentro da igreja do Senhor. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo em nome de Jesus.